Olá, terceiro ano! Vamos para o nosso segundo momento da aula de hoje no caderno integrado 1 do Aprendendo em Casa. Hoje, quarta-feira, data dia 5/5 de 2021. Segundo momento da aula de História, aulas 3 e 4, páginas 60 a 62. Esta é a habilidade que você vai continuar desenvolvendo e esse é o conteúdo que a gente continua estudando, que fala sobre os patrimônios históricos e culturais da nossa cidade. Na semana passada, vocês conheceram alguns lugares que fazem parte da história de Petrolina, como, por exemplo, a Catedral, a Estação Ferroviária, a Paróquia, entre outras coisas. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. Para começar, a gente começa falando que é patrimônio cultural material. Então, quando a gente chega num local, numa cidade, num lugar, a gente procura conhecer a história dessa cidade, como que são os costumes, as tradições. E as pessoas do passado podem nos ajudar também, a conhecer este local. Na semana passada, a gente estudou um pouquinho sobre os patrimônios, que eles nos levaram a conhecer a história de Petrolina, como, por exemplo, a estação ferroviária, a igreja também. Então, a Nossa Senhora, a igreja Nossa Senhora Rainha dos Anjos. E para eles serem considerados patrimônio histórico de Petrolina, eles precisaram ser tombados. Então, quando a gente tem um órgão, por exemplo, um local, como por exemplo a Estação Ferroviária de Petrolina, para ela ser patrimônio, ela precisou ser tombada por um órgão competente. Ou esses órgãos podem ser a Unesco, se for um patrimônio, mais reconhecido a nível mundial, o IPHAN, se for um patrimônio para ser reconhecido a nível nacional, ou um patrimônio para ser reconhecido a nível estadual, que aí, no caso, é a Fundarp, que a gente já viu, inclusive, esses órgãos na aula passada. Então, o que é o tombo? Ele é um reconhecimento, que aquele patrimônio realmente deve ser protegido. Então, ou a Unesco, no caso, ou o IPHAN, ou pode ser a Fundarp, por exemplo, que é estadual, eles fazem um registro, fazem um levantamento para ver, porque se aquele, por exemplo, se aquele prédio, se aquele é realmente importante para a cultura do local, e aí depois, se eles entenderem que é sim um patrimônio material, importante, patrimônio porque tem a ver com a história, com a cultura do local, aí ele passa a fazer parte de um livro, que é o livro dos tombos, que é onde fica registrado aquele prédio, aquele patrimônio, e a partir disso ele passa a ser protegido. Na página 61, a gente fala um pouquinho mais sobre o que é patrimônio cultural, material nesse caso. Patrimônio cultural material, ele está associado a elementos concretos, de uma sociedade, ou seja, algo que é palpável, que é concreto, que faz parte da história daquele local, daquele povo, que representa a história daquele lugar. Como, por exemplo, pode ser vestimentos ou museus, teatro, igreja, praça, monumentos. A igreja, por exemplo, a igreja matriz daqui, a igreja catedral, elas têm um significado histórico, como a gente já viu na semana passada. A ferrovia, ela tem uma importância histórica, que é do tempo que Petrolina tinha ferrovia, tem toda uma história por trás. Então, hoje em dia não existe mais estação ferroviária aqui, o trem não passa mais por aqui, não percorre a cidade, mas ficou esse registro, que foi a preservação da estação ferroviária. Então,
patrimônio cultural material são vestimentas, museus, teatro, ou pode ser igreja, praça, universidade, algum monumento ou obra de arte, algum objeto que tenha essa importância histórica. Aqui nós temos a foto do Museu do Sertão de Petrolina, que é o nosso museu aqui da cidade, que tem mais de 3.000 objetos nas alas, né? Que falam muito sobre a história de Petrolina. Então lá tem vários dados, né, sobre a navegação, sobre como que é a casa do sertanejo, tem bichos da caatinga, né, plantas da caatinga, árvores da caatinga. Tem também a Galeria dos Prefeitos, que tem a foto de cada prefeito desde 1973, né, que a gente tem esse museu que nos ajuda a entender a história da nossa cidade. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, visitar o Museu de Petrolina. Questão 1. Você vai ler essas questões e depois marcar com X só a resposta correta. O tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural mais conhecido e só pode ser feito pela administração federal. É só a administração federal que pode reconhecer, que pode fazer o tombamento, ou também a estadual pode? Pense direitinho. Questão B. Vestimentas, museus, praças, igrejas, entre outros, são exemplos de patrimônios culturais materiais. C. Na cidade de Petrolina não existe nenhum exemplo de lugar que possa ser considerado patrimônio cultural. Será? Então, você vai marcar o X em apenas uma opção. Questão 2. Você vai observar essas imagens e você vai pintar esta figurinha, né? Este pentágono, apenas apenas da imagem que é de Petrolina, né? Dessas imagens aqui que conta a história cultural de Petrolina. Qual deles fazem parte? Nós temos aqui, ó, várias fotos. Você vai pintar só aquele que é uma imagem de um monumento histórico aqui da nossa cidade, tá bom? Que não é da nossa cidade, você não pinta. E para finalizar, na página 62, na questão 3, você vai ler o que está escrito aqui e completar com as palavras que estão dentro desta nuvem. Nós temos aqui a Estação Ferroviária de Petrolina, a Estação Ferroviária de Petrolina, que é um patrimônio cultural da nossa cidade, e que ela foi tombada já pela Fundarp aqui de Petrolina, né, de Pernambuco. Então, vocês têm aqui, né, também a matriz de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que também foi tombada. É um patrimônio histórico também aqui da nossa cidade. Vocês têm a Serra da Capivara, que é um parque nacional, que é um conjunto de chapadas, que tem vários sítios arqueológicos, pinturas rupestres, e ele é um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. E nós temos também a cidade de Olinda, Pernambuco, né, que assim como a cidade tem algumas cidades que pode ser considerada patrimônio, como por exemplo a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, a cidade de Olinda, aqui em Pernambuco, que fica ali do lado do Recife, ela também é um patrimônio histórico e cultural, porque a Unesco reconheceu ela em 1982. Então, vocês vão escrever o nome desses monumentos aqui, tudo que está aqui você vai escrever, cada uma no espaço de acordo com o que é verdade, essas informações.
E na questão 4, você vai escolher um dos lugares que é patrimônio cultural material de Petrolina e vai fazer o desenho dele aqui abaixo. Então, nós temos aqui a estação ferroviária, nós temos a matriz, né? Então, você vai escolher um delas e fazer o desenho aqui. Capriche bem bastante, tá? Pode pintar, tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.